Agradeço a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta noite. Agradeço ao pastor pela confiança. Sinto a responsabilidade, é um peso, a responsabilidade é grande. Tendo em vista, os irmãos têm acompanhado o nosso corpo de obreiro, como Deus tem usado, tem abençoado. Para mim se torna mais responsabilidade ainda. Mas Jesus é bom e Ele nos proporcionou essa oportunidade de estar falando aqui nesta noite, nesta campanha, conquistando milagres, né? Jesus, Ele tem o milagre que você precisa nessa noite. Ele marcou este dia para te abençoar, porque Deus, Ele é fiel. Quero ler juntamente com os irmãos apenas um versículo. Se encontra no versículo de São João, capítulo de número 11, o versículo de número 23. Glória a Deus. Diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Apenas esse versículo, né? Os irmãos conhecem já essa história, este milagre que aconteceu. E como estamos numa campanha de milagres, o Senhor Jesus me trouxe a esse texto acerca de Lázaro, e nós estamos aqui para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não falha. Deus já tem confirmado a sua palavra. Por trás de milagres há uma história. Para que o milagre venha a acontecer, tem uma história por trás do milagre. Conquistar milagre, você tem que ter alguma história que você está vivenciando, a qual talvez está deixando você triste, está deixando você desanimado, porque talvez os dias já se passaram e aquilo que você almejava ainda não conquistou, ainda não chegou, e você vê cada dia mais se distanciando o seu sonho, aquela esperança que você tinha. Então, se nós pegarmos a palavra do Senhor, todos os milagres, inclusive esse aqui, para acontecer esse milagre tem uma história. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Para que nós chegássemos aqui hoje, nós temos uma história. Você é um milagre na mão do Senhor. Eu sou um milagre. Por trás de cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, tem uma forma de que Deus trabalhou, de como Deus se revelou na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite eu queria dar um tema a essa mensagem: as dores do milagre. Na nossa trajetória, na nossa caminhada, a vida não é fácil. A vida cristã, ela é feita de espinhos e flores. Não é só rosas. Tem um espinho, tem uma trajetória. E todos que almejam um milagre vai passar pelos espinhos, vai passar pela prova, vai passar pela luta. Mas o Deus que te chamou, o Deus que te confiou, Ele é fiel nesta noite. Por mais que esteja doendo, aleluia, Ele vai chegar e você vai contemplar o seu milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós pegamos aqui alguns exemplos acerca de dores de milagre, dores de crescimento, a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis acerca de Abraão, quando Deus, o qual faz uma promessa, chama ele, fala para ele que ele seria o pai de uma grande nação. Ali entra a promessa de Deus, mas junto com a promessa de Deus, parece que propositalmente vem a dificuldade, vem ali a sua esposa avançada de idade, e a Bíblia diz que ela não poderia ter filho, mas Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E os dias foram se passando e Abraão parece que já não entende mais aquilo que o Senhor falou, porque ele via cada vez mais os tempos se passando. A sua esposa não tinha mais possibilidade nenhuma de gerar filho, mas a Bíblia diz que a sua esposa ali, ela gera Isaac. Começa ali o crescimento
da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas depois vem Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Aleluia. A Bíblia diz que Rebeca, ela era estéril, ela não poderia gerar filho também. Aleluia. E aí nós vamos entendendo, e agora eu vejo Abraão. Meu Deus, o Senhor me fez uma promessa, minha esposa não poderia ter filho, Deus concebeu o filho, e agora para dar sequência, o crescimento da família, agora a minha nora, Rebeca, ela também é estéril, ela não pode gerar filhos. Mas Deus vai lá e abre a marca dela, e ela gera, aleluia, a Esaú, aleluia, e a Jacó. Mas a Bíblia diz que Jacó se casa com Raquel, e a Bíblia diz que Raquel também não poderia gerar filhos. Se você pegar esse texto e ir analisando, você vai ver o quão foi difícil para que eles pudessem alcançar o milagre e a promessa. Porque, como eu falei, muitas vezes Deus faz a promessa, mas junto com a promessa, junto com o milagre, vem as dores. Aleluia. Será que Abraão pensou em questionar Deus? Olha, Senhor, aleluia, tu me deste meu filho Isaac, agora ele não pode gerar filhos, eu não vou ter meus netos, aleluia. E aí depois vem em sequências, aleluia, glória a Deus. Eu vejo Sara, uma idosa já, aleluia, sentindo as dores do parto, aleluia, sentindo as dores, aleluia, do seu milagre, sentindo as dores, aleluia, da sua bênção, aleluia, mas ela estava sentindo e estava convicta que logo aquelas dores iria passar e ela ia receber o seu milagre, porque o Deus que prometeu, aleluia, ele é fiel e ele vai dar estrutura, ele vai dar graça e você vai vencer essa dificuldade que tem tentado parar o seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. E parece que eu vejo ali Sara, aleluia, uma velhinha toda se torcendo ali com as dores, aleluia, mas o Deus que deu, aleluia, a promessa, ele deu a estrutura, ele deu a capacitação, ele deu a graça. E Sara certamente ali quando ia se deitar à noite, aleluia, ela ia dormir, aleluia, ela sentia dores, mas ela estava ali, olha, eu estou sentindo essas dores, mas são dores gostosas, porque eu sei que meu milagre vai vir. Deixa eu te falar nessa noite, se tem algo que está te incomodando, se tem algo que está trazendo dores, aleluia, e você pense em desistir nessa noite, aleluia, essas dores, aleluia, são dores do seu milagre nessa noite. Glória a Deus. Da mesma forma, aleluia, eu vejo Isaac, aleluia, mas o Deus, aleluia, que abriu a primeira madre, ele abre a segunda, aleluia, nada vai impedir, aleluia. Parece que você está vendo apenas o comecinho do seu milagre e agora de repente fechou, aleluia. Deixa eu dizer que Deus que abre a primeira, ele abre a segunda, ele abriu a terceira, ele abre a quarta, ele abre até a quinta geração, aleluia. Mas ele falou, ele vai cumprir a seu respeito, porque muitas vezes nós somos, aleluia, levados por caminhos, por dificuldade, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através desta palavra nessa noite, que Deus trouxe pessoas que já não estão aguentando e estão sentindo dores. Senhor, não aguento mais essa situação, mas o Deus que levantou, aleluia, aleluia, ali Sara, para dar o seu filho nessa noite, aleluia. A Bíblia diz: tem coisa alguma que Deus não possa fazer, aleluia, glória a Deus. Aleluia, muitas vezes, aleluia, nós sentimos apenas o gostinho do milagre, estamos felizes, aleluia, mas o inimigo muitas vezes, por permissão de Deus, porque aqui eu creio que foi proposital de Deus esta promessa, aleluia, e que viesse a acontecer desta forma. Mas os irmãos conhecem a história de Jó, aleluia. Jó, ele foi provado, aleluia, pelo inimigo, mas Deus permitiu. E aleluia, nós temos que entender quando é proposital de Deus e quando é, aleluia, o inimigo. Mas deixa eu te falar, ele é o inimigo, ele pode se levantar, aleluia. Jó disse: olha, nu, eu vim do ventre da minha mãe nu, voltarei para lá, mas glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer ver você blasfemar, o inimigo, ele quer ver você questionar, o inimigo, ele quer ver você murmurar, aleluia, porque você recebeu uma promessa, porque Deus falou que algo ia acontecer, e você
Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia também nos fala de um homem que recebeu o seu milagre, mas ele teve que passar e sentir as dores do seu milagre e do seu crescimento. Vocês conhecem a história de José. A Bíblia diz que o seu pai fez ali uma túnica e o presenteou, mas os seus irmãos não ficaram felizes com esse presente, aleluia, e eles o invejaram, aleluia, e quiseram matar José. E ali eles, entre uma reunião, não vendo, aleluia, e Deus não permitindo, aleluia, que eles fizessem isso, eles jogaram José em uma cova, aleluia. Ali começa as dores, aleluia, do seu milagre, as dores do seu crescimento, inveja, aleluia. Quem sabe você, aleluia, o Pai tem presenteado você, aleluia, o inimigo, o invejoso, aleluia, tem tentado tirar, aleluia, aquela porta que Deus abriu para você, aleluia, aquela bênção, aleluia, que Deus te deu, e parece que você, aleluia, está perdendo, porque o inimigo, ele não está satisfeito, ele é assim, ele é invejoso, ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você, aleluia, ele importa sua bênção. Mas deixa eu te falar, aleluia, Deus estava com José na cova, aleluia. A cova se fala de solidão, talvez você tenha se sentido sozinho, até mesmo tem que falar: Deus, aleluia, e agora o que vou fazer? Só eu e Deus agora, todos me deixaram, me traíram, aleluia. Deixa eu te falar, Deus não te deixou, aleluia. Deus, ele é teu amigo, companheiro e fiel, aleluia, para cuidar de você. Você vai sair desta cova, aleluia. Deus vai te tirar e vai te levantar, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A Bíblia diz, aleluia, que ali José é vendido como escravo, aleluia. Ele vai ali para o palácio, e a Bíblia diz que Deus ali era com ele, e ele se destacou, aleluia, porque nós, aleluia, temos que fazer a diferença, e o Espírito de Deus que está em mim e você, aleluia, ele vai fazer com que a gente seja diferente, porque Deus, ele faz a diferença. E a Bíblia diz que ali José, ele era ali destacado, mas a Bíblia diz que o inimigo, aleluia, usando aquela esposa, aleluia, de Potifar, e ela ali o persegue, aleluia, e vem a tentação. Glória a Deus. Quão difícil foi para José, aleluia. Parece que as coisas estavam melhorando ali, ele estava, aleluia, como chefe daquela casa. Agora vem a tentação e em seguida a calúnia, aleluia. Aquela mulher tentando, aleluia, se deitar com José, mas Deus, aleluia, não permitiu. A Bíblia diz que Deus estava com ele e ele venceu, ele fugiu, tendo ali aquela mulher, aleluia, rasgada as suas vestimentas, mostrou ali para o seu marido, e chegando ele ali, aleluia, agora José vai parar na prisão. Mas a Bíblia diz que José estava na prisão, aleluia, mas Deus era com ele. As dores do crescimento, as dores do milagre, aleluia. Não é fácil você pegar todo o texto bíblico, todos aqueles que venceram, aleluia, todos aqueles que chegaram, aleluia, eles passaram dificuldade, eles passaram, aleluia, prova, eles passaram luta, mas eles venceram, porque o nosso Deus nunca perdeu a guerra. O nosso Deus vai nos dar vitória, aleluia. Pode nos caluniar, aleluia, pode ter vir a tentação, mas Deus, ele vai te livrar dessa tentação, aleluia. Você está apenas, aleluia, no abismo. Jesus, ele vai te tirar desse abismo, dessa tentação, para que o nome dele seja glorificado. Deus não vai permitir que o nome dele seja envergonhado, e Deus vai quebrar o laço, Deus vai cortar o laço nessa noite, aleluia, e você vai sair vencedor dessa dificuldade, aleluia. E a Bíblia diz que ali, aleluia, quero adiantar, os irmãos conhecem essa história, aleluia, glória a Deus. José, ele é tirado ali daquele cárcere, aleluia, por conta de um copeiro ali, aleluia, um padeiro, aleluia. E José, ele chega agora e revela o sonho de Faraó. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi uma trajetória, aleluia. A nossa vida, aleluia, tem que ser marcada, aleluia, numa trajetória, para que o meu e o seu caráter, aleluia, quando nós chegarmos, aleluia, a receber o nosso milagre, o inimigo não possa tomar, aleluia, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 42, 41, aleluia,
que chegando ali José e fazendo, revelando aqueles sonhos, aleluia, a Bíblia diz, 41, 42, e tirou o faraó o anel da mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs com um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia. Os irmãos lembram, aleluia, a túnica, aleluia, que os irmãos de José rasgaram. Aleluia, as vestes, aleluia, que aquela mulher de Potifar rasgou, aleluia, mas agora Deus, aleluia, que está dando essas vestimentas de linho fino, aleluia, quando eles chegaram e trouxeram aquela túnica de José, aleluia, a Bíblia diz que eles mataram ali um cordeiro e sujaram de sangue, aleluia, falsificando, levantando ali como que José tinha morrido, teu inimigo, aleluia, ele deseja ver você destruído, acabado, aleluia, mas a túnica se rasgou. O sangue não era de José, aleluia. A mulher de Potifar tentou, aleluia, contra José, mas ficou só as vestes, aleluia. Agora o rei, aleluia, Faraó, aleluia, coloca, aleluia, as vestimentas em José, aleluia. Há um momento de honra para a sua vida. Você vai trilhar esse caminho de dores, você vai tirar esse caminho como uma experiência para a sua vida, porque Deus te levará a lugares grandes, a lugares altos, aleluia. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida, porque Deus, aleluia, depois da prova vem a honra, aleluia. Deus vai te honrar, aleluia. Não desista, não pare na dificuldade, porque Deus, ele tem o melhor, aleluia. E você precisa perseverar, aleluia, porque Deus vai, aleluia, de encontro com você, aleluia, aleluia. São as dores do milagre. A nossa trajetória, a nossa vida, ela consiste dessas formas. Aleluia. Glória a Deus. O texto aqui nos diz, o qual nós lemos, acerca desta família: Lázaro, Marta, aleluia, e Maria. Glória a Deus. Família qual era amiga de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Mas aqui a Bíblia diz que Lázaro veio ficar enfermo, aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ali Marta e Maria, elas conhecendo a Jesus, elas sabiam dos feitos, aleluia, de Jesus, que Jesus curava, que Jesus, aleluia, levantou, aleluia, aleijado, curou cego, repreendia demônios. E elas mandaram ali dizer para Jesus que o seu irmão estava enfermo, e elas acreditavam, aleluia, que Jesus, ele poderia chegar ali e curar o seu irmão desta enfermidade. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus responde e diz: Jesus, aleluia, esta enfermidade, aleluia, não é para a morte, aleluia, mas esta enfermidade é para a glória de Deus, aleluia. Glória a Deus, meus queridos, meus amados irmãos. Como eu falei muitas vezes, Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos, e muitas vezes nós até questionamos o porquê disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, aleluia, Deus quer, aleluia, que o nome dele seja glorificado nessa situação. Talvez você entrou, aleluia, por caminhos, aleluia, até mesmo nessa crise, até mesmo, aleluia, em algumas situações e você não entende, aleluia, mas Deus vai glorificar o nome dele na sua vida na crise. Deus vai abrir, aleluia, a porta do emprego, porque Deus, ele é fiel, e assim que o nome dele vai ser glorificado. Como já ouvimos aqui acerca de pessoas que conseguiram emprego, aleluia, de forma que só Deus fez, e é o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. Nessa noite, aleluia, deixa eu te falar uma coisa, aleluia, esta enfermidade, este algo que tem acontecido, não é para a sua destruição. Levanta a tua cabeça, aleluia, para de pensar besteira. Jesus está contigo, aleluia. Jesus, ele é fiel, ele cuida de você, aleluia. Ele vai dar um milagre para você receber nessa noite, aleluia. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias onde ele e os discípulos, aleluia, acerca de que Lázaro estava dormindo. Eles pensavam que Lázaro, aleluia, estava descansando, aleluia. Mas Jesus disse depois claramente: Lázaro está morto, aleluia. Como pode agora nós vimos Jesus falar que esta enfermidade não era para a morte, e Lázaro veio morrer. Quem sabe você, aleluia, tem recebido, aleluia, promessas,
e você não tem visto ainda se cumprir, e aquilo que mais você almejava parece que morreu, já foi. Aleluia, glória a Deus. Deus tem os propósitos na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. Nesta noite eu quero dizer para você: o seu Lázaro há de ressuscitar. Coloque na sua situação esse Lázaro. Aleluia. Será que é uma porta de emprego? Aleluia. Essa porta vai chegar. Aleluia. Será que é, aleluia, uma enfermidade? Aleluia. Esta noite Lázaro vai ressuscitar. Aleluia. Será que você tem se despedido? Aleluia. Até mesmo, aleluia, da sua família, porque você já não acredita mais. Aleluia. Deus nessa noite vai restaurar. Aleluia. Deus vai entrar com restauração. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Marta vai de encontro a Jesus. Jesus está se aproximando. Aleluia. E vai de encontro e diz: Senhor, se o meu irmão estivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas Jesus disse para ela: Marta, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Se apega a este versículo, aleluia. O que é que tem, aleluia, tirar a sua paz? O que é que você precisa como um milagre na sua vida? Aleluia. O que é que você veio buscar nessa noite? Aleluia. Haverá, aleluia, ressurreição, haverá, aleluia, restauração para a sua vida. Aleluia. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele cuida de você. E o milagre vai acontecer na sua vida. Olha, Jesus está indo em teu caminho, em tua direção, e Ele vai chegar. E quando Jesus chega, algo diferente acontece. Aleluia. Nessa noite Jesus está neste lugar. Aleluia. E algo diferente vai acontecer na sua vida, porque Ele é fiel. Aleluia. Deus cuida de você, e o nome dele será glorificado na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ali Jesus começa a dialogar com Marta e Maria. Aleluia. E Jesus fala: aonde o puseres? Aleluia. E ela diz: aonde o puseres? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Jesus vai até ali aquele local. Aleluia. E a Bíblia diz, 11:37. E algum daqueles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Aleluia. É os questionamentos, aleluia, que o inimigo muitas vezes ele faz em nossas vidas. Aleluia. O inimigo, ele procura lançar palavra e nos afrontar, aleluia, acerca da nossa fé. Mas você não é crente, você não serve a Jesus, porque isso está acontecendo com você. O teu Jesus não poderia impedir que isso viesse acontecer. Jesus não podia ter dado um livramento, aleluia, naquela virada, de um ladrão não ter te roubado. Jesus não poderia ter deixado você falir. Aleluia. Esses são os questionamentos, aleluia, que o inimigo muitas vezes nos afronta e vem com palavras, aleluia, para nos afrontar, para questionar. Como eu falei, aleluia, acerca de Jó, o mais que ele queria de ver era Jó murmurar, era Jó blasfemar contra Deus, aleluia. Mas ali, aleluia, ele deu uma tapa na cara do inimigo. Nessa noite, aleluia, não dê ouvido, não questione acerca do que você está vivendo, aleluia, mas simplesmente creia, aleluia, que Jesus está indo ao teu encontro. E certa feita, esses que falaram, aleluia, eles viram, aleluia, o milagre acontecer, eles viram Lázaro ser ressuscitado, e agora eles vão ter que contemplar o milagre na sua vida. Aleluia. Assim foi comigo uma vez, aleluia. Roubaram um carro meu, aleluia, e uma pessoa questionou acerca daquilo ali, aleluia. Eu não tinha muita experiência, eu fiquei até triste muitas vezes ali, tentando entender porque realmente Deus permitiu aquilo, aleluia. Mas o nome do Senhor, aleluia, queria ser glorificado na minha vida, aleluia, porque o inimigo, aleluia, aconteceu aquilo, mas foi uma experiência e outras coisas grandes Deus fez, aleluia, na minha vida. O nome do Senhor tem sido glorificado, aleluia. Mas as dores do crescimento não pode fazer você questionar, não pode fazer você murmurar, não pode fazer você desistir, não pode deixar você em cabisbaixo. Mas levanta a sua cabeça, olha para Jesus, que Ele está chegando. Jesus está indo em teu encontro.
aleluia, conquistando milagres. Nós sabemos o milagre que Deus fez, aleluia, na vida da Claudinha. Aleluia, hoje ela está segurando o seu milagre. Aleluia, mas foi dolorido, teve provas, teve empecilho, aleluia, teve alguns contratempos, aleluia, mas o que importa é que ela está segurando o seu milagre. Aleluia, pode ter dor, aleluia, pode ter, aleluia, angústia, desespero, medo, aleluia, mas você, quando pegar o seu milagre na mão, tudo isso vai ficar para trás e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, porque Deus, ele faz assim, que o inimigo não vai entender. Ele quer que você questione, ele quer que você, aleluia, blasfeme contra Deus, aleluia. Mas Deus, ele conhece você e ele te trouxe aqui. Talvez está apertando, está apertado, você já não aguenta mais, aleluia, viver essa situação, aleluia. Até mesmo nas suas orações você pode até ter questionado a Deus, aleluia, mas Jesus veio nessa noite, aleluia, para te dizer, aleluia, que as promessas dele na sua vida vão se cumprir. Pode ter uma madre fechada, pode ter duas madres fechadas, pode ter três madres fechadas. Jesus vai abrir uma, abrir duas, aleluia, e Abraão será o pai de uma grande nação, porque Deus, ele não mente. Jesus, ele cumpre as palavras, ele vai contra a lógica. Nessa noite descansa o teu coração, porque o rei dos reis chegou aqui no teu encontro e você vai sair daqui depois de nós cristãos, nós temos que andar na contramão desta crise. Para de pensar de como vai acontecer, porque Deus, ele vai trabalhar em teu favor e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Aleluia, Senhor. Marta falou para Jesus, já é de 4 dias, já cheira mal. Aleluia. Para Deus não importa se é de 4, se é de um dia, se é de um ano, aleluia. Ele opera milagre nessa noite. Você veio no lugar certo e você vai receber o seu milagre. Nesta noite eu quero aqui, aleluia, falar acerca, aleluia, eu estava conversando essa semana com a irmã Roseli, aleluia, falando com ela, ela disse, olha, eu quero ser simplesmente só um cano que passa água, aleluia. E eu peguei esta palavra, eu falei, Jesus, aleluia, que em todo o condomínio tem um prédio, tem uma caixa d'água. Eu quero que o Senhor seja essa caixa d'água e a água, eu quero ser esse cano também, aleluia, na quinta-feira, aleluia, que vá, aleluia, até os apartamentos, e a tua igreja vai abrir a torneira, aleluia, a água da vitória, a água da bênção, que é Jesus, vai entrar e nessa noite você só sai daqui da forma que entrou, se você quiser, porque Jesus, ele tem um milagre para você. Pode estar doendo, pode estar apertando, você pode não estar vendo mais solução, mas Jesus está indo ao teu encontro. Aleluia. Glória a Deus. Vê os empecilhos, já é de 4 dias, um critica de lá, outro critica de cá, aleluia, mas Jesus, ele vai realizar o milagre, aleluia. A Bíblia pede, a Bíblia fala que Jesus pede para tirar a pedra, aleluia. Nós vemos essa pedra com circunstâncias, momentos, aleluia, que nos envolve e faz com que eu e você não enxergue o milagre. Às vezes a situação está tão difícil, aleluia, o teu milagre está bem pertinho, está chegando, aleluia, e você ainda não percebeu, aleluia, fica colocando dificuldade, aleluia, fica colocando, aleluia, não acreditando, mas nessa noite, aleluia, abre os seus olhos, tire essa pedra do impedimento, da negação, pensa positivo, aleluia, Jesus não olha como nós olhamos, aleluia, Jesus já via ali Lázaro ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus disse, eu, aleluia, vou, aleluia, despertar Lázaro, aleluia, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, mas Jesus já estava vendo Lázaro ressuscitado, está vendo você olhando para este problema, Jesus já está vendo a solução, Jesus já está vendo você cantando o hino da vitória, Jesus já está vendo você de posse, Jesus
aleluia, tirai a pedra, porque o milagre vai sair, o milagre vai acontecer. Aleluia. Jesus chegou na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, aleluia, e quando Jesus chega, as coisas mudam. Aleluia. Nós temos, aleluia, que por mais que estejamos em aperto, em dificuldade, em aflição, aleluia, nunca podemos desistir, aleluia, da palavra, da promessa de Deus, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. O seu lugar, aleluia, que Deus preparou, aleluia, ninguém vai tomar, aleluia, o lugar é seu, aleluia. Não questione, aleluia, o tempo, aleluia, não questione de que forma vai ser, mas simplesmente creia nessa noite, aleluia, o seu Lázaro vai ressuscitar, aleluia, haverá restauração, aleluia, aquilo que está em dificuldade, aquilo que já morreu, vai ressuscitar nessa noite, porque Ele pode ressuscitar nesta noite. Abra a sua torneira, aleluia, porque o milagre está entrando dentro da tua casa, nessa noite abra essa torneira, porque Jesus vai entrar com renovo, aleluia, saia daqui, aleluia, convicto da sua vitória, porque Deus, Ele tem um milagre para a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, tendo, aleluia, tirado a pedra, aleluia, Jesus clamou, aleluia, Lázaro, vem para fora. E ali o milagre, aleluia, aquela perca. As irmãs de Lázaro tinham perdido seu irmão, perdas, aleluia. Deus está, aleluia, nessa noite restituindo, aleluia, na sua vida, aleluia. Questionar Jesus, mas já de 4 dias, se o Senhor tivesse chegado, Jesus, se o Senhor tivesse vindo logo, essa empresa não teria acontecido, se o Senhor tivesse cuidado, fica tranquilo que vai haver restituição, aleluia. Lázaro vai retornar para casa, vai trazer alegria para suas irmãs, aleluia. Lázaro está, aleluia, ressuscitado. Nessa noite o seu milagre, aleluia, já está, aleluia, ressuscitado, aleluia. Saia daqui, crendo nesta palavra. Quando você estiver, aleluia, sofrendo as dores do milagre, as dores do crescimento, lembre-se dessa palavra. Não tem milagre, aleluia, não tem vitória se não tiver luta, se não tiver alguma coisa envolvida, nada vai acontecer. Você veio aqui nessa noite, nesta campanha, porque você está precisando de algo nessa noite. Você veio aqui, tem de Jesus para você. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou, porque você vai sair aqui alegre, acreditando que logo, logo você vai estar com o seu milagre na mão, aleluia. Porque, aleluia, Deus, Ele não mente, Ele não é filho de homem para que minta, nem, aleluia, filho de homem para que se arrependa. Falando Ele, poderia, aleluia, algo desta forma não acontecer, aleluia. É impossível para mim, para você, mas para Deus todas as coisas é possível, porque Deus, Ele opera o milagre. Jesus, Ele trabalha contra a lógica, contra, aleluia, a TV Globo, Ele trabalha, aleluia, contra a política brasileira, e você não depende de nada, aleluia, que influencia notícia, do que influencia o governo. Você depende de Deus, e Deus vai te levantar, e você vai cantar o hino da vitória, porque Ele é fiel em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma sala ali, uma sala comercial, e desalugou em dezembro. E o prédio, praticamente uns 30%, esvaziou. Aleluia. E eu digo, e agora, Jesus? Para alugar de novo, saiu todo mundo do prédio. Mas eu falei, eu vou na contramão. Enquanto eles estão fechando, Deus vai preparar uma pessoa para alugar. E hoje eu encontrei uma pessoa e falei acerca da sala. Ela falou, tá bom, eu vou marcar com você para olhar. E antes que eu viesse ao culto, ela me mandou uma mensagem, disse, olha, a sala é minha, aleluia, eu vou querer a sala, vamos lá marcar só para fazer o contrato, aleluia. Isso, Deus, Ele trabalha em nosso favor. Deus, Ele trabalha contra a crise, Ele trabalha contra as expectativas. Mas não presta para você, para mim, para Deus presta, porque Deus, Ele é fiel em nossa vida. Ele cuida de você e cuida de mim, porque Ele nos deu, Ele cuida até o fim, porque Ele faz a obra pelo completo. Meus amados, não duvide, aleluia, acerca do que Deus pode fazer na sua vida, porque ainda nessa noite Deus pode te surpreender, que seja pelo telefone, aleluia, que seja pela mensagem.
autoridade, para que Deus continue abençoando a sua igreja. Aleluia, saia alegre, aleluia, saia, aleluia, cheio, aleluia, de vigor, aleluia. E saiba de uma coisa, aleluia, não tem vitória sem luta. Não é evangelho só de bênção, em meio às lutas, em meio às tempestades, bonança, honra, bênção de Deus para a sua vida, porque Deus, Ele cuida de nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus.